Fala galera, beleza? Vocês estão preparados para mais uma aulinha de física? Então vamos lá. Antes, gostaria que você se inscrevesse no canal Exatas Emel, tá? E dá seu joinha e participa nos comentários, beleza galera? Então vamos lá. O tópico de hoje de física é lei de Coulomb e carga elétrica. Eu coloquei essa data aqui porque ela é especial, tá? A lei de Coulomb, o francês Charles Coulomb, em 1785, elaborou essa lei que descreve a interação elétrica entre cargas. Mas antes de falar dessa lei em especial, vamos voltar no tempo um século, tá? 99 anos para ser mais preciso. Vamos voltar a fazer uma viagem bem rapidinha no tempo para você entender a conexão entre a lei de Newton e a lei de Coulomb. Então vamos voltar rapidinho aqui para você entender a parte histórica e a ligação entre ambas. Lei da gravitação universal de Isaac Newton, 1686. Nesse ano, foi o ano onde Isaac Newton elaborou a lei da gravitação universal. Inclusive, olha só que interessante, estava tendo uma pandemia na época da peste bubônica, a famosa peste negra, né, que só em Londres, Newton é inglês, né, em Londres dizimou aí aproximadamente 100 mil pessoas. E o Newton estava em quarentena no sítio de sua avó. Olha só que interessante, né? Nós estamos aqui em janeiro de 2021, passando por uma pandemia, e você vê que é uma coisa recorrente na história, né? Então Isaac Newton estava ali em quarentena no sítio de sua avó, e foi lá nessa época que ele conseguiu entender a ligação a interação entre matéria, certo? E o que diz a lei da gravitação universal? Isaac Newton entendeu que as massas elas se atraem com a força de interação que é medida por essa equação. Então, num exemplo bem simples, você tem aqui uma massa M1, uma massa M2 e uma distância entre essas massas, certo? Distância D. Ele entendeu que existe uma força, e essa força é sempre atrativa, essa força de interação entre as massas. E o cálculo é o seguinte, pessoal. Essa força de interação entre massas é proporcional ao produto das massas, ou seja, M1 vezes M2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, dividido por D ao quadrado. Tudo isso multiplicado por uma constante, essa constante G, que inclusive o Newton não teve muito interesse em descobrir o valor numérico dessa constante. Essa constante ela só foi calculada mais de um século depois, olha só que interessante, por um cientista chamado Cavendish, em 1793. Tá? E o valor dessa constante, chama constante gravitacional, é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, se torna um número extremamente pequeno. Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Essas são as unidades no sistema padrão, tá bom? Newton é o padrão de força, massa, o padrão é quilograma, sistema internacional, e distância no sistema padrão é metro. Como aqui é distância ao quadrado, fica metro ao quadrado, tá bom? Então, em resumo, a lei da gravitação universal de Newton, né, ela nos permite calcular a interação entre massas, entre corpos. Observe que quanto maior a distância entre as massas, você mantendo os mesmos valores de massas, quanto maior a distância, menor vai ser a força de interação. São inversamente proporcionais. Então, quanto maior a distância, menor a força, certo? E quanto maior as massas, maior a força, menor as massas, menor as forças. Aí são diretamente proporcionais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para captar a ideia? Agora, 100 anos à frente no tempo, o cientista francês Coulomb, ele estava estudando ali as interações elétricas, já se sabia que as cargas, elas tinham propriedades de interação, atração, repulsão, já se sabia que cargas de mesmo sinal sofriam repulsão, então positiva com positiva repulsão, negativa com negativa repulsão, e cargas de sinais opostos sofriam atração. Né? A carga elétrica é uma propriedade intrínseca, ou seja, natural das partículas que compõem a matéria. Então, o modelo atômico
é o quê? Você tem aqui no núcleo cargas positivas, são prótons, e nêutrons, que tem carga zero, né? Carga zero não tem carga, não interage com o campo elétrico. E tem cargas negativas, são elétrons ao redor desse núcleo. Algo semelhante ao sistema solar, né? Dos planetas dos planetas girando ao redor do Sol, certo? Ok? E essas cargas elétricas, elas são um número inteiro das cargas elementares. Quais são as cargas elementares? São as cargas dos prótons, cargas positivas, e as cargas dos elétrons, tá bom? Ou seja, a quantidade de carga que um corpo possui, ela vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. Então, por exemplo, se um corpo está com a carga de 10 elétrons, certo? Então a carga dele vai ser 10 vezes a carga de um elétron. Se o corpo está com 10.000 prótons, então a carga dele vai ser 10.000 vezes a carga de um próton. Aí você vai ter a carga total. Por isso que a equação vai ser uma equação bem simples, é apenas a quantidade, um número inteiro, da carga elementar. Seja ela positiva, prótons, ou seja negativa, elétrons. Beleza? E a carga do próton e a carga do elétron tem o mesmo valor absoluto, ou seja, é o mesmo número, apenas muda o sinal para diferenciar. Então, e essa carga elementar foi medida pelo cientista Millikan. Essa carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, um número absurdamente pequeno, tá? Coulomb, que é a unidade de carga. E do elétron apenas troca o sinal, fica um sinal negativo. Mas elas têm o mesmo valor absoluto, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa é a carga elementar. Beleza? Tranquilo? Ok. Inspirado na lei da gravitação universal, o Coulomb entendeu e deu certo. Ou seja, se entre massas a interação ela é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, aqui na eletricidade a interação entre cargas também obedece a equação semelhante. A força de interação elétrica entre cargas vai ser proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tal qual a lei da gravitação aplica a massas. Aqui você vai trocar massas por cargas. Carga 1 vezes carga 2 dividido por d ao quadrado. E a constante, ao invés de ser gravitacional, aqui é uma constante o quê, pessoal? Elétrica, exatamente. Tá? Essa constante elétrica, ela foi calculada também por Coulomb, e no vácuo ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, positivo. Então é um número, né? Isso aqui são 9 bilhões, né? 9 bilhões Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que são as unidades padrões. Tá bom, pessoal? Tá vendo a semelhança? Tá vendo que a estrutura matemática é a mesma? Você só vai trocar as grandezas, troca-se massa por carga. Tá vendo, pessoal? Interessante, né? E aí o mais legal, lembra lá que eu comentei que o Cavendish calculou a constante gravitacional mais de 100 anos depois, que o Newton não teve muito interesse em saber esse número? Pois é, o Cavendish se inspirou no experimento de Coulomb. Olha só que interessante. Tá vendo? Como que o Coulomb mediu essa constante e como que ele mediu a força de interação entre cargas? Ele fez um experimento que é a balança de torção. E o Cavendish também utilizou o experimento análogo para calcular a constante da gravitação. Beleza, pessoal? Então é isso. Então tá aí para vocês a lei de Coulomb. Tá bom? Valeu, um abraço!